Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que está aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7. Eu vou ler os versículos 13 e 14. Fala assim: Deus falando com o rei Salomão, ali quando ele construiu o templo para que o povo se reunisse ali e pudesse adorar a Deus naquele lugar. Então ele fala assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse contexto, como eu falei, Deus estava falando ali com o rei Salomão após ele construir o templo, mas serve muito para os nossos dias. Nós estamos aí vivendo esse momento, essa praga que assolou as nações, não só aqui no Brasil. Muitas nações foram atingidas por esse vírus que se espalhou e que levou o medo, o pavor, o terror, que assolou as nações, que trouxe angústia, ansiedade, muito medo, onde não afetou apenas a saúde, mas afetou a economia, afetou as famílias. Quantas famílias que se viram na necessidade de ficar dentro de casa, não, com decreto aí ninguém pode sair, vão ficar dentro de casa em quarentena. Quantas famílias começaram a sentir angústia de ficar dentro de casa porque perceberam que não há amizade, não há relacionamento dentro de casa, não há compreensão uns dos outros, porque a verdade é que ninguém é perfeito, né? Eu não sou perfeita, mas o outro também não é, então a gente vai se ajudando, a gente tem que se aceitar, se respeitar. Mas quantas famílias nesse momento começaram a trazer à tona discussões, brigas dentro de casa? Então, eu creio que é um momento onde muitas pessoas foram afetadas de várias formas. A preocupação com como vai ser meu dinheiro, eu trabalho, depende de vendas, por exemplo, e nesse tempo eu não estou conseguindo vender. Então, assim, quanto caos, né? E a verdade é que Deus está falando isso aqui nesse versículo e serve para nós. Se tudo isso está acontecendo, se Deus manda peste, Deus permite as pragas acontecerem, mas tem um caminho, tem uma saída, tem uma solução. Está aqui no versículo 14. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, porque eu já falei, eu não acredito que nada é por acaso. Algo que acontece assim, de uma forma tão grande, que atinge tantas pessoas, atinge nações. Deus quer falar algo, Deus quer ensinar algo, há um propósito nisso tudo, porque muitas vezes Deus permite para fazer as pessoas se voltarem para Ele. Eu não acredito que Deus tem prazer na morte das pessoas, no pavor, na angústia. Eu creio que às vezes, como um pai que corrige o filho, que ama, então, meu filho, não faz isso não, você está andando por aí, isso não é bom para você, isso não vai te fazer bem. Meu filho, não come doce na hora do almoço, não, porque já já a gente vai almoçar, vai te atrapalhar. O pai está fazendo isso porque não ama o filho? Proibindo ele de comer um doce?
Não, é para protegê-lo. Meu filho, você não pode sair na rua, esse horário tem muito movimento de carro, é perigoso. O pai está sendo maldoso? Muito pelo contrário, porque ele ama, porque ele se preocupa, porque ele se importa, porque ele quer proteger. Então, ele coloca limites para o filho. Quando Deus coloca limites, e na Bíblia nós temos aí nosso manual, eu tenho dito, a Bíblia é um manual de vida. Nela contém tudo o que nós podemos fazer e o que nós não devemos fazer, porque à medida que nós fizermos, vai ser mal para a gente mesmo. Então tem gente que fala assim, ai Deus é mau, ai eu não gosto de Bíblia, não gosto de ir na igreja, porque ele só fala não pode, isso não pode, isso é pecado, isso é pecado. Quando Deus coloca os limites, ele quer nos proteger, assim como o pai que coloca os limites para proteger um filho. Mas muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, a gente vai fazendo coisas que vão desagradando a Deus, que vão nos distanciando de Deus. E é quando às vezes Deus permite coisas assim acontecerem para voltar a nossa atenção para Ele. Qual é o propósito? Você já buscou de Deus nesses dias? Senhor, por que isso tudo está acontecendo? Qual o propósito na minha vida? O que eu posso aprender com isso? Qual a lição que eu posso tirar de tudo isso que está acontecendo? Às vezes é você valorizar mais a sua casa, a sua família. Quantas pessoas nesse tempo, ai que saudade dos meus pais, tem tanto tempo. Às vezes você podia fazer uma visita na casa dos seus pais e não ia. Não tinha nunca tempo, estava sempre na correria, trabalhando. Quem sabe é para você valorizar mais. Quem sabe é para você tirar mais tempo. Quantas pessoas, ai, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Quem sabe Deus permitiu esse tempo para você buscar mais dele, conhecer mais a sua palavra. Nada é por acaso. Então, se Deus está permitindo esse tempo, faça o que esse versículo diz. Se humilhe, se volte para Deus, busque se converter. Nós precisamos, como pessoas, como nação, nos convertermos dos nossos maus caminhos. Quantas coisas que têm desagradado a Deus, que têm entristecido o coração de Deus. É um tempo da gente refletir, da gente se voltar para Deus, da gente orar mais, da gente buscar mais. E eu creio que, como esse versículo fala, então Deus ouvirá dos céus as orações do povo que clama a Ele e vai ouvir dos céus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Como a nossa terra está precisando desse agir de Deus, né? Precisamos que Deus esteja sarando a nossa nação. Amém? Deus te abençoe com essa palavra. Fica com Deus.